Verão de 2005? As forças do SECO e da coalizão estavam no 4º ano da Operação Liberdade Duradoura. Embora poucos vislumbrassem um fim para a missão geral no Afeganistão tão cedo, havia alguma esperança na forma das iminentes eleições parlamentares agendadas para setembro daquele ano, que, de maneira bastante notável para o Afeganistão, incluiriam candidatas mulheres. No entanto, as várias milícias anticoalizão que surgiram, compostas por membros do Talibã, da rede terrorista Al-Qaeda e de várias outras facções contrárias à influência ocidental em seu país, estavam determinadas a impedir as eleições que viam como impiedosas. Reconhecendo isso, as forças da coalizão no Afeganistão tomaram medidas proativas para reprimir algumas das facções mais radicais e seus líderes nos meses que antecederam setembro. Isso levaria a um dos dias mais mortais na história das Forças Especiais dos Estados Unidos, onde uma força que acabou compreendendo 20 homens seria dizimada, exceto por um único sobrevivente. Esta é a Operação Red Wings. Bem-vindo às Guerras do Mundo. O objetivo. Entre os alvos das forças da coalizão, no verão de 2005, estava um tal de Hamid Shah. Shah era do distrito de Quds Kunar, na província de Nangarhar, e com a chegada das forças ocidentais no Afeganistão, após os ataques terroristas de 9/11, ele lutou para expulsar o Talibã e seus apoiadores da Al-Qaeda. No entanto, nos anos que se seguiram, ele se opôs cada vez mais à intervenção dos Tehrik-e-Taliban e da coalizão, e ajudou a trazer lutadores fundamentalistas islâmicos do exterior para o Afeganistão. Portanto, tirá-lo de cena era uma alta prioridade. No início de 2005, Shah assumiu o comando de um grupo de milícia conhecido como Tigres da Montanha, operando na província de Kunar, localizada ao longo da fronteira com o Paquistão, no leste do Afeganistão. O Talibã ocupava a maior parte do centro e oeste do Afeganistão. As forças da coalizão garantiram amplamente até agora a justiça das eleições nessas regiões. As terras ao longo da fronteira com o Paquistão eram outra história, com facções pró-Talibã e Al-Qaeda, abrigando milícias anti-coalizão do lado paquistanês da fronteira. Era uma tarefa difícil e frustrante para a coalizão garantir essas províncias, já que líderes como Shah podiam fazer seus combatentes saltarem de volta para a fronteira para descansar, reabastecer ou escapar de grandes ofensivas da coalizão antes de retornar. A única graça salvadora para os líderes da coalizão era que muitos desses grupos de milícia estavam igualmente lutando pelo poder entre si, anulando um esforço coordenado contra eles. No verão de 2005, os Tigres da Montanha de Shah estavam entre os 22 grupos atuando na província de Kunar. Incluíam-se grupos rivais do Talibã, facções com ligações terroristas ou criminosas, buscando aproveitar o caos. Para ajudar a protegê-lo, Shah começou a operar sob o nome de Mohammed Ismail, e ele se mostrou um inimigo bastante evasivo, e com aviões e drones falhando em fornecer qualquer pista concreta, a decisão foi tomada para enviar equipes de forças especiais de elite para investigar esconderijos conhecidos ou suspeitos usados por Shah. A Operação Red Wings foi nomeada após o time de hóquei Detroit Red Wings. O plano foi elaborado pelo 2º Batalhão 3º Marines do Corpo de Fuzileiros Navais dos Essanas Ismail, com o batalhão conduzindo o planejamento principal. Oficial de operações Major Thomas Wood. Red Wings deveria ter 5 fases. A fase 1 demandaria uma equipe de forças especiais para investigar edifícios suspeitos de serem usados por Shah. Uma vez identificado Shah, a fase 2 poderia começar com a inserção de uma equipe de ação direta por helicópteros das forças especiais para idealmente capturar Shah ou, se necessário, matá-lo. E as fases 3 e 4 diziam respeito às forças de apoio, incluindo o Exército Nacional Afegão, garantindo a segurança da área ao redor para evitar que Shah escapasse ou houvesse interferência de outros grupos anti-coalizão, enquanto a fase final se concentraria na extração das equipes.
A fase 1 da Operação Red Wings envolveu uma ação conjunta liderada pelos SEALs Elite da Marinha dos Espiau, inseridos pelo Comando de Operações Especiais do Exército dos Elawa. Regimento Aerotransportado de Operações Especiais 160 Night Stalkers. Na noite de 27 de junho de 2005, o 160 usou seus potentes helicópteros Boeing MH-47, uma versão de operações especiais do conhecido helicóptero de carga CH-47 Chinook, para inserir os SEALs. Ainda que a equipe SEAL tivesse apenas 4 membros, um segundo MH-47 seria usado na operação para agir como engodo e confundir os insurgentes locais. Marcus Luttrell. Entre a equipe SEAL, naquela noite, estava o segundo classe do Corpo Hospitalar da Marinha, Marcus Luttrell, da equipe 1 de veículos de entrega SEAL. Luttrell nasceu em Houston em 7 de novembro de 1975 e foi criado em uma fazenda de cavalos, onde seu pai, um ex-marinheiro e veterano do Vietnã, ensinou seus filhos a viver da terra. Juntos, Marcus e seu irmão gêmeo Morgan aprenderam como construir abrigos, pescar, atirar, mergulhar e matar, esquartejar e assar javalis selvagens. Desde cedo, Luttrell estava determinado a se tornar um membro das forças especiais militares do Siabuanenukwa. Seu impulso natural e ambição o levavam a ser o melhor. A preparação para essa vida começou cedo, em circunstâncias menos formais. O veterano do exército dos Billy Shelton, morava perto da fazenda dos Luttrell e, aos 14 anos, começou a preparar Luttrell e seu irmão para o serviço militar com um curso intensivo de atividades físicas. Luttrell iniciou sua trajetória para a elite americana ao alistar-se na Marinha dos Issaquah em março de 1999. Depois de concluir o treinamento básico e a escola de corpo hospitalar A, ele iniciou seu treinamento de demolição subaquática SEAL na turma 226. Porém, após fraturar o fêmur ao cair de uma corda, foi retido para recuperação, formando-se finalmente com a turma 228. O treinamento adicional englobou a escola de paraquedismo do Exército, a qualificação SEAL e o curso de médico de combate de operações especiais. Em 14 de abril de 2003, ele e a equipe SEAL 5 foram enviados para o Iraque como parte da Operação Liberdade do Iraque, eliminando a resistência de elementos ainda leais ao regime de Saddam Hussein, após a invasão liderada pelos Ewabara. Ele focou na localização e eliminação de dispositivos explosivos improvisados, ou IEDs, cujo uso estava crescendo em frequência e eficácia na época. Após um breve descanso, ele se juntou à equipe SEAL 10 antes de sua implantação no Afeganistão, em 2005, onde soube que participaria da Operação Red Wings. No dia 27 de junho de 2005, o tenente Michael Murphy, encarregado da operação, juntou-se a ele. O oficial de sonar de segunda classe, Matthew X. Axelson, um atirador de elite com olhos de águia, e o companheiro de artilheiro de segunda classe, Danny Dietz Jr., um oficial de comunicações e observador. Mesmo antes da operação começar, Luttrell comentaria mais tarde que tinha um mau pressentimento sobre isso desde o início. Enquanto o poderoso MH-47 rugia seu caminho em direção à sua zona de pouso, em uma crista perto da montanha Sotelo Sa, na cordilheira Hindu Kush, a cerca de 20 milhas ou 32 quilômetros a oeste da capital provincial de Assabad, seu temor só aumentava. Como explicou depois numa entrevista, o que eu não via era um lugar para se esconder. Não tínhamos boas informações sobre a vegetação. Ele explicou em uma entrevista que não conseguíamos encontrar um lugar para se esconder devido à falta de informações sobre a vegetação no Hindu Kush, a cerca de 10 mil pés, que era ruim e estéril. Após deixar seus passageiros, o MH-47 e a aeronave Isca retumbaram para longe, mesmo atrás dos 4 selos que começaram a percorrer 4 milhas através de lama encharcada e chuva congelante. Os receios de Luttrell logo se confirmaram. Ao se aproximarem de uma aldeia simpática ao Talibã, viram a lua em plena floração projetando suas sombras na montanha atrás deles. Para todos verem. Mas felizmente eles escaparam da detecção, pelo menos por enquanto. Uma batalha impossível. Tendo assumido suas posições acima da vila, a equipe SEAL se instalou e começou a localizar prédios suspeitos de abrigar Shah,
seus homens, suas armas ou sua fábrica de iede. Agora bem escondido na encosta, o pedreiro estava olhando através de seus binóculos, quando, para seu choque, um homem de turbante saltou de um tronco acima de onde ele estava escondido e pousou bem na frente dele. Littrell e Axelson apontaram seus rifles para o afegão assustado, que só percebeu a presença dos SEALs quando encarou os canos das armas. 2 homens surgiram e foram prontamente detidos pelos SEALs. Foi quando Littrell e os outros perceberam que eram apenas pastores de cabras, em vez de batedores para chá, como inicialmente temido. Seus animais agora visíveis circulando pela encosta. Agora enfrentavam um dilema. Esses pastores de cabras, trabalhando ou não para chá, comprometeram a segurança da equipe SEAL, conhecendo seu tamanho e localização. Contudo, por estarem ilesos, as regras de engajamento proibiam os homens de atirar. Mas também não podiam mantê-los presos durante a operação. Inicialmente, o tenente Murphy decidiu consultar seus superiores e tentou contatá-los para orientação. Infelizmente, o terreno impediu a transmissão, e eles não contactaram ninguém, deixando a decisão para Murphy. Citando as possíveis repercussões legais e políticas por matar os 3 pastores de cabras e o fato de que fazer isso poderia por si só alertar a população local sobre sua presença, se alguém ouvisse tiros ou gritos de agonia, Murphy sentiu que não tinha escolha a não ser deixar os homens irem. Por precaução, ele mandou a equipe para a posição de recuo. Eles estavam em movimento por menos de 1 hora quando foram atacados. Pastores de cabras alertaram Shah e seus homens, que prontamente atacaram, cientes da sua superioridade numérica frente ao quarteto. Consciente dos próximos eventos, Luttrell lamentou não ter eliminado os 3 pastores de cabras, prevenindo assim a morte de vários camaradas. Mas é claro, a retrospectiva é perfeita. Armados com metralhadoras pesadas, lançadores de granadas a foguete e até um 82 mm, os homens de Shah atacaram ferozmente os SEALs por 3 lados. Luttrell, lembrando o início de seu tiroteio quando avistou um combatente hostil aparecendo por trás de uma árvore e o eliminou com um tiro na cabeça. Os homens de Shah, determinados a eliminar a equipe SEAL, enfrentavam a vantagem deles de terreno elevado e sua própria habilidade e persistência. Infelizmente não conseguiram resistir indefinidamente, e Murphy ordenou a retirada. Luttrell entendeu que isso significava saltar da encosta da montanha para o desfiladeiro próximo para tentar fugir. Luttrell tentava desviar do intenso fogo inimigo, quando de repente escorregou e rolou o morro abaixo, tentando em vão agarrar algo para interromper a queda. Seus suprimentos e equipamentos foram arrancados enquanto caía, parando no fundo, seguido pelos outros que buscaram abrigo para prosseguir a luta. Dietz pegou o rádio e tentou pedir ajuda, mas antes que pudesse foi baleado na mão. A explosão estilhaçou seu polegar. Mesmo seriamente ferido, Murphy entendia que sua única chance era estabelecer contato com a sede, porém, sabia que isso seria impossível no terreno difícil onde lutavam. Sem hesitar e ignorando a própria vida, ele se expôs para obter uma posição melhor e pedir ajuda para seus homens. Mesmo com risco, Murphy se moveu para o aberto com sucesso. Murphy contatou a base aérea de Bagram, pedindo ajuda da Força de Reação Rápida de Operações Especiais. Fornecendo detalhes tranquilamente sobre a localização de seus homens e a força inimiga, ele foi atingido nas costas, deixou o transmissor cair brevemente, mas o pegou novamente para continuar a comunicação com Bagram. Apesar de gravemente ferido e após enviar sua mensagem, Luttrell relatou ouvir Murphy dizer "Entendido, senhor. Obrigado", ao ser atingido por 2 balas no tronco. Ferido gravemente, Murphy lutou e chamou Luttrell. Isso indica que Luttrell, após sua queda, estava no limite e mal podia andar. Se tentasse alcançar Murphy, teria sido alvejado imediatamente. Ele soltou a arma, cobriu os ouvidos enquanto Murphy gritava, antes de presenciar 4 homens de Shah eliminando o tenente. Pouco depois, uma granada propelida por foguete detonou entre sua posição e a de Axelman, jogando-o sobre outra crista e o fogo sozinho. Quando o tiroteio terminou, mais de 2 horas depois,
35 dos homens de Shah estavam mortos, mas também estavam os 3 camaradas de Luttrell. O único sobrevivente. Depois do ato heróico de Murphy alertar a equipe de reação rápida, 2 MH-47s Turbine 33 e 34 foram enviados imediatamente para o local. Convocado para o local, estava a bordo do Turbine 33. Mais 8 SEALs estavam sob o comando de Eric S. Christensen e 8 membros dos Night Stalkers do Exército. Com base no relatório de Murphy sobre a intensidade do fogo inimigo, 2 helicópteros de ataque AH-60 e 4 Apache foram redirecionados para neutralizar as forças hostis e proteger a aeronave de transporte durante a recuperação da equipe SEAL. Infelizmente, os Apaches atrasaram-se em relação ao Chinook. Com os companheiros em risco, a equipe de forças especiais optou por prosseguir sem eles. Contudo, a desgraça ocorreu quando a turbina 33 se aproximou do local. Um dos homens de Shah percebeu a aeronave se aproximando e apontou seu lançador de granadas para o transporte-alvo. A granada voou pela rampa aberta na parte traseira da aeronave e detonou dentro da área de carga. Foi uma ferida mortal. A aeronave caiu do céu e chocou-se contra uma montanha, matando os 16 a bordo. A perda, além das 3 mortes da equipe de Luttrell, fez do dia 28 de junho de 2005 o mais sombrio da liberdade duradoura para as forças especiais do Sewa. Inicialmente, os oficiais em Bagram acreditaram ter perdido 20 homens, mas, na verdade, Luttrell estava gravemente ferido nas pernas, porém, milagrosamente, ainda vivo. Recuperando a consciência, ele rastejou a noite toda na sujeira, sem falar, com a língua presa no céu da boca e a garganta dilacerada. Ele foi então levado para o hospital, que estava cheio de sujeira. Por 4 horas ele rastejou, escorregou, escalou e caiu, tentando absorver umidade de qualquer vegetação ao seu alcance, até finalmente encontrar uma cachoeira. Ao conseguir uns goles desesperados, ele viu, horrorizado, um grupo de afegãos à sua frente. Alarmado, ele pegou seu rifle e estava prestes a disparar, mas parou ao ver um deles indicando que estavam desarmados e não hostis. Ele não sabia, mas eram pashtuns. Os pashtuns, a tribo mais antiga ainda existente, decidiram acolhê-lo, oferecendo ajuda e, crucialmente, proteção. Por 3 dias, os pashtuns cuidaram dele, dando-lhe comida e água e cuidando de suas feridas. A milícia anti-coalizão buscou pelos pashtuns o americano, porém, corajosamente, a tribo se recusou a entregá-lo. Enquanto isso, Luttrell escreveu uma nota informando sua sobrevivência e localização, que um pashtun entregou a um posto avançado dos fuzileiros navais dos Zewabwias próximo. As forças do Zewara não correram riscos desta vez. Uma enorme operação de resgate foi organizada, envolvendo aeronaves de combate e drones, lançando ataques contra locais conhecidos de insurgentes para mantê-los longe da equipe de resgate, que conseguiu recuperar Luttrell em 2 de julho, o único sobrevivente do dia mais sombrio. Ahmed Shah viu o caso como um triunfo, mas suas celebrações foram abruptamente interrompidas. Os EUA, em agosto de 2005, voltaram com força sob a Operação Whalers, prejudicando gravemente as operações do seu grupo. Contudo, Shah conseguiu escapar novamente da morte ou captura. Portanto, em abril de 2008, foi morto pela polícia paquistanesa em um tiroteio em Khyber, Pakhtunkhwa, após sequestrar um comerciante local. Marcus Luttrell ganhou a Cruz da Marinha por bravura em batalha, enquanto os laureados postumamente morreram. As cruzes da Marinha foram para o oficial de Marinha Matthew X. Axelson e o segundo classe de artilheiro Danny Dietz Jr. Pelo seu esforço heróico para pedir ajuda para seus homens, o tenente Michael Murphy recebeu uma medalha de honra póstuma. E em 7 de maio de 2011, a Marinha dos Dira batizou seu 62º destruidor da classe Arleigh Burke, o USS Michael Murphy DDG-112. Isso foi Guerras do Mundo. E essa foi a breve visão geral da Operação Red Wing. Obrigado por assistir.